Bom dia, Pai do Senhor, tudo bem com você? Passou bem ontem, gostou da leitura? Como é bom, mande seu comentário. Não esquece, ó, deixa seu gostei, compartilha com mais alguém, é muito bom ter você aqui. Olha só, nós estamos hoje na leitura do capítulo 10 de Atos dos Apóstolos. Como é maravilhoso nos alimentar da palavra de Deus e com a palavra de Deus. Nós vamos ler Capítulo 10 é a minha oração nesta manhã, é que o Espírito Santo de Deus esteja na tua vida. Que o Senhor Jesus te abençoe, o Senhor Jesus te guarde, te prospere, te dê um dia maravilhoso, um dia abençoado, proteja a tua vida, da tua família, responda as tuas orações e que a unção de cura chegue até você. Que todos os problemas sejam resolvidos conforme a vontade perfeita de Deus. Essa é a minha oração. Vamos ler então? Olha só, Atos, capítulo de número 10, tem um título que diz O Centurião Cornélio. Vamos ler? Pronto? Tá pronto? Pegou a Bíblia? Olha, você pode ter sua cadernetinha de anotação, mandar seu pedido de oração se você quiser. Eu estou orando por você, eu oro por cada participante desse grupo, por cada um que faz parte desse canal. É muito bom saber que você está aqui. Vamos então? Atos, capítulo de número 10. O centurião Cornélio. E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e, de contínuo, orava a Deus. Este, quase à hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com certo Simão Curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. E retirando-se o anjo que lhe falava, chamou dois dos seus criados e a um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço. E, havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. E no dia seguinte, indo ele seu caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta. E, tendo fome, quis comer. E enquanto lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos, e viu o céu aberto, e que descia um vaso como se fosse um grande lençol atado pelas quatro pontas, vindo para a terra, e no qual havia de todos os animais quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E segunda vez lhe disse a voz: Não faças tu comum ao que Deus purificou. E aconteceu isto por 3 vezes. E o vaso tornou a recolher-se no céu. E estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os varões que foram enviados por Cornélio pararam à porta perguntando pela casa de Simão. E, chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E, pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: Eis que 3 varões te buscam. Levanta-te, pois, e desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos varões, que lhe foram enviados por Cornélio, disse: Sou eu a quem procurais. Qual é a causa por que estáis aqui? E eles disseram: Cornélio, o centurião, varão justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Então, chamando-os para dentro, os recebeu em casa. No dia seguinte, foi Pedro com eles e foram com ele alguns irmãos de Jope. E no dia imediato chegaram a Cesareia e Cornélio os estava esperando, tendo já convidado os seus parentes e amigos mais íntimos.
E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo e, prostrando-se a seus pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: Levanta-te, que eu também sou homem. E falando com ele, entrou e achou muitos que ali se haviam ajuntado. E disse-lhes: Vós bem sabeis que não é lícito a um varão judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros. Mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Pelo que, sendo chamado, vim sem contradizer. Pergunto, pois, por que razão mandaste chamar-me? E disse Cornélio: Há 4 dias estava eu em jejum até esta hora, orando em minha casa, a hora 9. E eis que diante de mim se apresentou um varão com vestes resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Envia, pois, a Jope e manda chamar Simão, o que tem por sobrenome Pedro. Este está em casa de Simão curtidor junto do mar. E ele, vindo, te falará. E logo mandei chamar-te, e bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus, para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. E abrindo Pedro a boca, disse: Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que ele é agradável àquele que, em qualquer nação, o teme e faz o que é justo. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. Esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galiléia. Depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia, como em Jerusalém, ao qual mataram, pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus ao 3º dia e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara. A nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dos mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. E, dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: Pode alguém, porventura, recusar a água para que não sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Olha que capítulo precioso. O capítulo de número 10 de Atos dos Apóstolos. O que é que a gente encontra aqui? A gente encontra 2 revelações. Uma a Cornélio e outra a Pedro. É um capítulo muito notável que relata a abertura da porta do evangelho para os gentios. Olha que coisa maravilhosa. Do 15 ao 7, 7, em Cornélio, ele é um oficial. Quem é Cornélio? Um oficial do exército romano, olha só. E era um homem piedoso, reverente, tinha influência, era liberal, orava, tinha receptividade e era obediente. Olha que coisa maravilhosa. E quem era Pedro? Pedro era discípulo de Jesus, andou com Jesus, apóstolo de Jesus, e era uma pessoa que era muito usado por Deus. E aí, o que é que diz? Cornélio, ele tá, olha o que diz aqui, o início, e havia em Cesareia um varão por nome Cornélio. Olha só, ele estava
a quase hora nona do dia, 3 horas da tarde, a hora nona, aquela mesma hora que Pedro e João vão ao templo, nesse mesmo horário. Ele estava em oração também. Olha só, e ele tem uma visão, ele vê claramente. Ele é escolhido por Deus para ter uma visão. E aí, Pedro estava lá em Jope, ele estava em oração e tem uma visão também. Só a visão de Pedro, ele questiona, mas eu não posso, eu não como nada imundo, nada. E Deus disse o que a ele? Não diga imundo o que Deus abençoou, nem comum, nem imundo. Então, Pedro, ele recebe uma missão. E o interessante de ler esse capítulo é de ver a obediência de Pedro. E quando Cornélio manda, depois dessa visão que Cornélio tem, manda os servos dele, pessoas que poderiam ir lá, buscar Pedro. E quando chegam, Pedro desce e diz: o que vocês vieram fazer aqui? Não, Cornélio lá mandou, teve uma visão, mandou chamar. E Pedro vai para falar do evangelho, falar de Jesus, falar da salvação. E olha o que é que acontece, que coisa maravilhosa acontece. Quando a gente chega já aqui no final, Pedro fala a respeito da morte de Jesus, da ressurreição de Jesus, de quem era Jesus, como Jesus foi enviado. E olha só, o versículo 44 do capítulo 11 diz: e dizendo Pedro ainda estas palavras, que palavras? Ele disse no versículo 43, a este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão perdão dos pecados pelo seu nome. Jesus perdoa pecados. E aí acontece uma coisa: caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Eles foram revestidos, eles receberam a unção do Espírito Santo, como os discípulos receberam no dia de Pentecostes, que está no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, que nós já lemos. Você pode voltar os vídeos e ver, está desde o primeiro capítulo de Atos. E aí eles foram cheios do Espírito Santo. Olha o que diz aqui: os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, certo? Maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Por quê? Porque o dom do Espírito Santo não estava agregado a serem judeus ou gentios. A salvação chegou para todos. A prova está aqui. E aí, o que é que acontece? Depois que eles são cheios do Espírito Santo, são batizados com o Espírito Santo, falam em línguas estranhas. Desculpa. Pedro diz assim: alguém pode recusar a água? Nós vamos batizar agora nas águas. Que coisa maravilhosa. É entender o cuidado de Deus, a palavra de Deus, e que a salvação chegou para todos nós. E hoje nós estamos aqui nos banqueteando com essa palavra maravilhosa da palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo, que veio para nos dar alegria de compartilhar essa palavra. Que o Senhor Jesus continue nos abençoando, que amanhã nós possamos estar aqui juntos mais uma vez para nos alimentar dessa palavra. Beijo no seu coração e até amanhã, se o Senhor nos permitir.